vamos então prosseguir. Queremos apenas dar uma informação mais objetiva para os irmãos aí que viram o projeto do Rota 66. Esse Antigo Testamento, na verdade, já terminou o Novo Testamento, mas ainda não foi colocado todo à disposição. O Antigo Testamento são cerca de 200 horas de estudo, 396 estudos, e que você também assim pode acompanhar o estudo diário via internet ou então através de ondas curtas, que eu acho que aqui em Fortaleza não tem uma emissora que repete dentro da cidade. Mas é um projeto que pretende dar um foco teológico em cada capítulo da Bíblia. Depois tem perguntas e respostas sobre diversos textos e finalmente uma aplicação prática, uma espécie de comentário bíblico falado. Mas pensando na questão da pós-modernidade, depois dessa percepção geral do que nós vamos ter amanhã, nós vamos ter um enfoque um pouquinho mais prático sobre o assunto, tanto na parte da manhã como à noite, e na parte da manhã nós vamos querer deixar reservado uma parte do tempo para perguntas e respostas, que aí nós vamos ter a oportunidade de interagir. Algumas pessoas já vieram falar comigo aqui no intervalo e algumas das dúvidas são bem interessantes e significativas, aí tem um valor muito grande. Muito bem. Diante disso, o que a gente precisa considerar? O mundo pós-moderno representa um grande desafio para a realidade da igreja. Como é que a gente vai agir? Como é que nós vamos tomar atitudes? Como é que nós vamos nos posicionar, né, diante do que está acontecendo? A pós-modernidade é uma mudança tão drástica de maneira de ser, de pensar, de agir, de viver, que a igreja precisa ter um posicionamento diante disso, né? Muitas pessoas talvez podem até achar que a pós-modernidade é o fim do mundo, é mais um chifre do anticristo, mas não é bem o caso. A pós-modernidade é uma mudança de paradigma que a igreja precisa entender, senão a igreja fica fora do foco e não consegue entender o que está acontecendo. Então nós precisamos dar a devida atenção. Então vamos lá. O primeiro problema que a pós-modernidade apresenta prático para a gente é o que a gente chama de desafios metodológicos. O que quer dizer? Quer dizer, do jeito que a gente fazia uma coisa, pode não dar certo no novo momento. Antigamente, por exemplo, uma pessoa pegava um carro velho aí, um antigo Chevette, né? Botava, né, alguém foi abençoado aí, né? Botava um alto-falante em cima, né? E ele saía pela rua convidando o pessoal para ir num culto na Praça da Matriz. Aí chegava à tarde, estava cheio de gente lá para participar. Hoje em dia, se a pessoa for fazer isso, é difícil, porque geralmente quando sai carro com alto-falante, ou está vendendo peixe, ou sabão em pó, né, ou alguma coisa parecida, dificilmente isso vai ser muito atraente. As cidades crescem, cada vez mais a gente tem prédios, tem ambientes diferentes. Antigamente você saía batendo na casa dos outros, né, para oferecer um folheto, isso era novidade. Hoje em dia, se sair batendo na casa de todo mundo para entregar folheto, o cara vai achar que você é testemunho de Jeová. Isso não é mais o que era nos tempos antigos. Então, o que acontece? Com a mudança do mundo, com as mudanças significativas, nós temos desafios metodológicos pela frente. Por exemplo, o leão queria caçar a girafa e ele criou um método à altura, né, para ver se funcionava. Nem sempre a metodologia vai ser adequada. Muita gente, muita igreja é ineficiente no reino de Deus por não perceber a mudança, o enfoque, a nova realidade, e usa uma metodologia que não tem condições mais de alcançar as pessoas. Geralmente, quando a gente estuda o mundo pós-moderno, a gente fica bem preocupado com os erros doutrinários, e isso é importante. Nós vamos ter, inclusive amanhã, vamos falar sobre tendências teológicas problemáticas dos anos recentes e que isso significa para a gente. Mas não é só isso. A Bíblia não quer que ninguém se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E alguns vão muito para a direita e acabam criando um problema sério que prejudica o Evangelho. Nos Estados Unidos hoje, muitas igrejas extremamente ligadas à modernidade estão simplesmente fechando. Eu mesmo já assisti pessoalmente algumas
igrejas fecharem pela sua postura de falta de diálogo com a contemporaneidade, por não perceberem em que mundo estão. E isso é um problema sério. Além disso, a pós-modernidade é muito complicada, né? É um mundo confuso. Alguém já disse que mais vale ter um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Não sei se os irmãos aqui concordam com isso, né? A pós-modernidade é marcada pela indefinição. Ninguém sabe direito quem é nada. Olha só, quando eu era criança, eu aprendi que havia dois tipos, né, básicos ligados à sexualidade humana: homem e mulher, masculino e feminino, era isso. Esses dias eu fui ler um artigo no jornal, diz que tem 11 tipos. Houve uma inflação sexual impressionante nos últimos anos. Como é que de 2 pulou para 11 assim? Tem um monte de nomes, de variações entre um e outro que eu nunca imaginei que seriam possibilidades, e alguns aí que vivem, acho que mais na realidade criada do que na realidade real, mostraram. Então, essa marca, né, da indefinição desse mundo, onde as pessoas perderam o seu referencial, sua identidade, é um desafio muito grande que nós temos que encarar. Nós estamos explicando agora algumas tendências da pós-modernidade de maneira pós-moderna, né, com as suas... Agora, o nosso discurso já não está tão moderno assim. Uma das coisas mais impressionantes do mundo pós-moderno é a sua velocidade. O que acontece, né? A pós-modernidade é marcada por mudanças muito rápidas. Isso é uma coisa muito interessante, né? Aqui a marca, talvez mais impressionante, é do senhor Michael Jackson, né? O personagem mais pós-moderno da realidade contemporânea. Por que isso chama atenção? Os estudiosos dizem que no tempo de Abraão, uma informação para virar cultura demorava 25 anos, né? Um acontecimento para se tornar parte da cultura da sociedade, para se tornar história. Hoje é tão impressionante que muita gente já viu a história acontecendo ao vivo. Quem, por exemplo, estava assistindo televisão, um jornal, né, no momento em que as torres de Nova York foram atingidas lá pelos aviões no dia 9 de setembro de 2001, né? Tá vendo a notícia, 11 de setembro, né? Não 9, né? 11 de setembro, é porque é 11 do 9, né? Quando o avião estava lá sendo filmado, a primeira torre incendiada, quem estava lá viu o segundo, quer dizer, o sujeito assistiu a história ao vivo. É tão impressionante, né, esse processo que a gente vive, que esse processo de aceleração da história gera mudanças rápidas demais. Essas mudanças rápidas são a marca da contemporaneidade, né? E aí o pessoal brinca, né? Essa brincadeira tem finalidade didática, né? Mostra a pessoa como Michael Jackson, né? Que hoje em dia ninguém sabe, tem uma previsão para ele aí nos próximos anos, não sei se vai se concretizar, está quase a caminho, né? O que acontece, né, com essas mudanças de cenário tão intensas que tomam conta da vida de uma pessoa. A pós-modernidade também, ela não tem só desafios metodológicos, ela tem desafios dessas mudanças impressionantes e marcada pela confusão religiosa. Veja só, aqui saiu a Barbie Talibã para consumidores muçulmanos convictos, né? Ali do lado está em frente a um templo, alguém escreveu: Jesus não é surdo, ore baixo. Pelo menos era a opinião de quem escreveu. O que acontece? Antigamente, a gente vivia num mundo onde havia uma certa uniformidade religiosa. Você conhecia que, aqui na realidade brasileira, né, o sujeito era da igreja católica, ou então ele não era nada, ou era de alguma tendência espírita, ou ele era de alguma igreja evangélica, basicamente reconhecido como batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, o metodista e mais ou menos por aí. Hoje em dia é tão impressionante que nem a gente não sabe mais, né, o que está acontecendo, né? São tantos movimentos, tantos grupos, tanta variação, que hoje nós estamos numa situação de confusão religiosa tremenda. É compreensível quando uma pessoa que não é da igreja, não é crente, e você fala para ele alguma coisa sobre o evangelho, sobre a igreja, e ele fica com um ponto de interrogação enorme.
Porque como é que ele vai saber, né? Pense bem se você recebe um convite hoje para ir no templo da carroça azul, da flor cor-de-rosa, né? do queixo amarelo. Como é que você reagiria a isso? Mas muitos grupos religiosos, inclusive evangélicos, têm posicionamentos, nomes e posturas tão diferentes e estranhas que naturalmente hoje a pós-modernidade mostra essa diversidade. Alguns futurólogos acham inclusive que isso vai chegar num ponto em que não vai haver mais instituição, né? Que há um enfraquecimento geral das instituições, o que vai sobrar é a igreja, a comunidade como grupo de amigos que se conhecem. Tipo, né, algumas pessoas de um condomínio, de um bairro que se associam entre si e têm relacionamentos por causa dessa relação de proximidade e que eles acreditam, eu acho pessoalmente muito exagerado isso, acreditam que a instituição e comunidade ampla como igreja local daqui a 20, 30 anos não vai existir mais, ou vai existir a igreja televisão ou a igreja casa. Essa é a proposta de alguns. Mas de qualquer maneira, está bem claro o caminho complicado da confusão religiosa. Diante disso, é necessário que a gente reflita sobre algumas questões. E aí, o que a gente quer pensar? Vamos falar um pouco, para a gente refletir nos nossos dias, nós vamos falar um pouquinho sobre liderança, entendendo que diversos irmãos aqui, tanto na questão da igreja local ou em outros ambientes, congregação ou tal, estejam exercendo ou vão exercer, é importante observar o que tem se pensado e dito em função de liderança dentro da comunidade cristã e na realidade de hoje, o que a pós-modernidade muda, porque um dos problemas sérios é como ser líder hoje, né? Já que o mundo mudou, ser líder de qualquer organização, de qualquer grupo, há um tempo era uma coisa, hoje muda porque a cultura pós-moderna muda isso. Nós vamos observar a questão teológica e vamos observar propriamente a questão de igreja e realidade ministerial em função da realidade pós-moderna. Vocês receberam um resumo, um artigo, né, que fala uma espécie de resumo básico dessa nossa reflexão que nós temos aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, antes de entrar nessa questão da liderança, que vai acabar tomando bastante tempo, eu vou introduzir o assunto e depois eu quero encerrar a reflexão de hoje, apresentando para vocês um pequeno vídeo. O vídeo é interessante, né? O vídeo é muito engraçado, a finalidade dele não é ser engraçado, a finalidade dele é ser didático, mas vocês vão achar mais engraçado do que didático, né? É um vídeo sobre o Mr. Bean. Mr. Bean indo numa igreja. O importante desse vídeo não é a gente ver o Mr. Bean, isso é irrelevante. O importante é perceber como a sociedade pós-moderna, em grande parte, enxerga a religião tradicional. E como uma pessoa que nunca esteve numa igreja histórica, essa igreja aqui histórica é bem histórica mesmo, né? É no ambiente inglês. Como é que as coisas acontecem e toda a confusão se manifesta lá. Claro que isso é feito com a intenção de ser um programa de humor, mas aqui vai ser apresentado didaticamente. Eu vou introduzir essa questão da liderança e depois a gente vai olhar isso como um exercício, né, de reflexão, preparando a gente para pensar amanhã. Pensando em liderança, liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Essa é uma definição geral, tá? Que se aplica a todos os aspectos, e saibam vocês que um dos melhores, ou o melhor livro sobre liderança no mundo, com certeza, é a própria Bíblia. É tão impressionante como hoje, no mundo lá fora, estão estudando a Bíblia para aprender a fazer de tudo. Você sabe que até os comunistas na antiga União Soviética, eles estudavam a Bíblia com a intenção de fazer o crescimento do comunismo se expandir. Porque eles diziam, como é que pode esse movimento ter surgido uma dúzia de pescadores na Palestina e esse negócio tomou conta do mundo? Esse pessoal usava algum método que funcionava muito bem. Então eles entendiam, né, a Bíblia como um livro de regras práticas e sábias de como conduzir situações. E é interessante, né? Às vezes o crente acha que na Bíblia só tem fumacinha angelical, harpas tocando, né? E não tem realidade de senso prático. Portanto,
a liderança envolve essa capacidade de, naturalmente, conduzir pessoas que trabalhem com entusiasmo para produzir o bem comum. Então vamos pensar um pouquinho sobre essa questão. Algumas coisas que envolvem a liderança têm a ver com a base aí, né? O líder, por definição, tem influência, né? Claro que tem que ter uma definição clara de intenção, responsabilidade pessoal, deve focalizar mudança, porque você nunca vai liderar ninguém para ficar parado, né? A liderança, por definição, para conduzir alguém de uma posição para outra. Todos os líderes da Bíblia, Moisés, né, foram líderes de transição, né? Neemias, líderes que conduziram a nação de um ponto para outro. O líder focaliza a realidade dentro de um propósito comum. Tem muita gente que nunca consegue realizar nada porque ele também não sabe para onde é que ele está indo, né? Aí, se não tiver um propósito comum, uma definição, muitas igrejas se tornam perdidas porque elas não têm alvo definido. Elas não querem chegar num ponto de referência. Liderança envolve seguidores, pessoas que vão ir atrás, né? Então, se você considerar influência, intenção, responsabilidade pessoal, mudança, propósito comum, seguidores, esses elementos estão aí dentro desse conceito fundamental de líder, que é a realidade necessária. É tão importante valorizar a intenção do coração, a consagração a Deus, a vida piedosa, quanto valorizar a teologia, o pensamento, a reflexão, o conhecimento sério da Escritura, como é também importante avaliar a questão prática de como agir e como conduzir. O problema é que muitas vezes as nossas comunidades cristãs se tornam defeituosas. Eu conheço igreja onde as pessoas só estudam a Bíblia. São os cabeçudos de Jesus, os formigões de Cristo. Eles querem cada vez mais um estudo profundo, e a igreja indo profundo, estudo profundo, a igreja profundo, né? Aí a coisa não funciona. Isso não é cristianismo do Novo Testamento. Isso aí é uma espécie de academia platônica, né, com referência cristã. Tem igrejas que são práticas, só fazem, agem, não sei o quê, e o pessoal vai, tudo organizado, tal, não sei o tal, aquele ativismo, e você vê que o crente é algodão doce, né? Só você aperta, não sei nada, é o Coca-Cola de Jesus, só o gás, né? Não tem consistência nenhuma, é uma fragilidade total, né? Tem prática e não tem absolutamente mais nada, né? E tem gente que só está preocupada com o crente Roberto Carlos, são tantas emoções, né? Então ele só quer saber da vida devocional, de buscar Deus, e oração e fé, e não tem nenhuma referência objetiva do que está acontecendo. Nunca me esqueço, eu tive um tempo no projeto final da NVI, no estado do Texas, com o pessoal do Instituto de Linguística da região, e lá tinha um irmão que tinha vindo da Coreia, estava estudando na América do Norte, e eu comecei a perguntar para ele, você viu como... Tá vendo? O negócio é sério mesmo, olha só que coisa impressionante. Você viu o que aconteceu aqui? Você soube da última notícia? Aí eu achei interessante, porque ele me respondeu o seguinte: não, olha, eu nem quero ouvir notícia, eu nem quero saber do que está acontecendo de ruim no mundo, para não atrapalhar minha comunhão com Deus, porque eu estou tão feliz, orando, jejuando, tal, não tem, nem quero ouvir jornal, nem rádio, nem televisão, não sei de nada, para realmente, né, ter comunhão. Então era a espiritualidade do avestruz, né? Você enterra a cabeça ali e não fica sabendo absolutamente mais nada. O microfone aqui está faltando espiritualidade nele, está precisando de oração. Vamos ungir ele com óleo para ver se melhora a situação. Agora sim. Inclusive essa tendência mística, e hoje está tão séria, que eu brinquei esses dias, falei para o pessoal que eu vou fundar a igreja evangélica do Monte Saião, né? Que essa igreja vai ser bem abençoada, a gente vai ter um pastel super, né, super pentecostal, super poderoso. Esse pastel tem pouca carne, porque a carne, né, luta contra o espírito, né? O pastel tem a fumaça
o quente do altar, você abre assim, sai aquele fogo, né? Ele tem a pimenta do fogo e é ungido com óleo. Comeu, o cara cai na hora, recebe a bênção, é um poder muito grande. Então, a gente vê que a coisa é complicada, né? Pessoas estão perdendo. Então, é necessário ter um cristianismo equilibrado que focalize toda essa situação, toda essa realidade. Então, veja o que está acontecendo. Na realidade de hoje, nós estamos passando por uma transição, né? Em todos os aspectos, inclusive aspecto que envolve a questão de liderança. Temos um velho paradigma ligado ao mundo moderno, com um novo paradigma caminhando para o mundo pós-moderno. Estamos nesse processo de transição. E o que isso significa especificamente em termos de liderança? Atenção, o conhecimento do passado não é adequado para lidar com o futuro. Nós temos alguns dinossauros de Jesus, tiranossauros de Cristo, que leram os últimos anos há 10, 15, 20 anos atrás. Eles acham que uma vez que eles aprenderam isso, eles não precisam aprender mais nada. São os fósseis da fé. Esse negócio não vai funcionar, né? O conhecimento do passado não é adequado para lidar com o futuro. Eu conheço gente que só lê coisa escrita antes do século XVIII. É possível que ele fique bom para fundar uma igreja do século XVIII, mas não vai conseguir ter relevância no contexto atual. As ideias tradicionais e formais de liderança são deixadas de lado, não funcionam. Há novos valores que são considerados em novos tempos. Um enfoque universal, um enfoque de todos é exigido. Liderança antiga era de um jeito. Hoje em dia, o próprio paradigma do mundo pós-moderno exige a interação de todo mundo envolvido e um enfoque cada vez mais universal e global. Até a Igreja Católica sempre disse que a verdade teológica da Igreja era definida pelo Papa. Por isso que se diz que o Papa é infalível. O que a Igreja Católica quer dizer com isso? Ela não quer dizer que o Papa como pessoa é infalível, quer dizer que ele, teologicamente, quando ele senta na cadeira para praticar ali o magistério, né, ele é, segundo a teologia católica, infalível, ele ex cátedra, nunca fala nada errado. Tudo que o Papa define como verdade é verdade, ninguém discute. De 1963 para cá, a igreja mudou esse negócio. Ela diz, não, agora é o Papa junto com o colégio de cardeais, porque ele sozinho não dá conta do recado mais não. Até no catolicismo o pessoal está ficando esperto, né, e percebendo que essa realidade não é mais a realidade de 1215. Então, o que a gente deve perceber? Olha lá, a modernidade... Qual era o seu perfil quando a gente observa em termos de liderança? Uma estrutura burocrática ideal que permite o controle do comportamento. As estruturas modernas são marcadas por uma burocracia e uma espécie de domínio do comportamento de quem está debaixo dela. A performance no mundo moderno é baseada em um trabalho simplificado e eficiente. Divisão de tarefas em especialidades isoladas. O sujeito, né, a empresa oficial dividia certinho, o sujeito ia lá, fazia o trabalho dele e pronto, né, ele é especialista naquilo, ele vai desenvolver isso o tempo todo. Num pensamento moderno, muita organização e planejamento. Falha na compreensão da funcionalidade do sistema e das pessoas. As empresas e as organizações funcionavam como uma espécie de máquina, né? Você colocava o sujeito lá e ele operacionalmente tinha que funcionar e ponto final. Essa questão, né, de como a coisa ia ficar pessoalmente, por exemplo, as empresas contemporâneas, elas querem fazer com que o sujeito se sinta parte da empresa. Antigamente não, o cara ele é um funcionário, ele ganha o salário dele, ele está dentro da organização, ele faz isso e acabou. E a modernidade exigiu uma administração, planejamento e padronização para a integração. Esse é o processo. O mundo pós-moderno, a coisa mudou. O conceito é mais amplo de racionalidade, baseado em valores, emoções e preferências de indivíduos. Então você percebe que o lado pessoal, não racional, humano, começa a ser
valorizado e integrado nessa maneira de ser. Decisões com base em elementos racionais e não racionais. Quer dizer, não é assim mais que a coisa é decidida a partir de um paradigma X, não. Agora, outros elementos são considerados. Mais flexibilidade, mais integração e baseada em equipe. Tanto é que hoje em dia se fala muito que é importante valorizar o que é chamado de inteligência emocional. O que se entendia muitos anos atrás é que um sujeito fosse bom de matemática, resolvesse todas as equações e inequações, o cálculo estequiométrico, né, conseguisse resolver todos os problemas de oxirredução, entendesse de seno, cosseno, tangente e tudo mais, esse cara tem futuro. Vamos lá, ele vai entrar, né, vai ser professor do ITA. Aí descobriu-se que muita gente que era muito inteligente era também muito esquisito, né? É igual o Evangelho, Deus nos chamou para sermos diferentes, mas alguns preferem ser esquisitos, não sei porquê, né? Então, o que acontece? Essa ideia se percebeu que uma pessoa, às vezes, muito racional, não necessariamente tinha condições de se relacionar com os outros, de trabalhar num ambiente adequado, saber se envolver com as pessoas. Então, aí se redefiniu as coisas para além da mera racionalidade. Olha só. O velho paradigma ligado à modernidade tem a ver com a era da industrial. O novo paradigma é a era da informação. O velho paradigma pensava em estabilidade. Não, pastor, é o seguinte, eu me lembro, eu vou fazer o concurso, vou entrar no Banco do Brasil, forever and ever, amém. Né? Aí eu vou até lá, eu vou entrar na Caixa Econômica, né? Eu vou entrar e aí eu, né, botar o burro na sombra e viveram felizes para sempre, né? A ideia era sempre essa, né? Eu preciso de um centro. Hoje em dia, não, porque eu estou fazendo um curso, porque eu vou fazer não sei mais o quê, porque a empresa mandou fazer um treinamento, né? A pessoa, hoje a ideia de mudança é o paradigma. Eu não posso ficar parado, senão eu fico para trás, né? Então é diferente. O velho paradigma é controle. Liderança boa é que põe todo mundo na linha e faz todo mundo agir direitinho. Não. Hoje o conceito é de capacitação. Não adianta você dominar o cara. Você precisa fazer com que ele tenha condições de se desenvolver e caminhar. Isso é realidade até dentro de igrejas evangélicas. Competição. Esse é o velho paradigma. O novo paradigma é de colaboração. Não é mais de simplesmente um passar na frente do outro. Hoje tem. Apesar de que isso ainda é muito mais discurso do que realidade. Velho paradigma, coisas. O novo, pessoas e relacionamentos. O patrimônio da organização é o indivíduo. Se você perde o indivíduo, você perdeu tudo. Então, tem que investir na pessoa. Velho paradigma, uniformidade. Novo paradigma, diversidade. Então, preste atenção. Essa é uma mudança de cultura, de cabeça, de jeito de ser. E nós precisamos entender essa realidade para perceber em que mundo é que nós estamos vivendo, porque senão nós não conseguimos comunicar com a realidade que está à nossa volta. Último detalhe interessante, olha só, temas que estão em transição: conquista, controle e progresso para conservação, mecanicista, reducionista, holístico e sistêmico, analítico, mundo pós-analítico, secular científico, olha, espiritual científico, objetivo intersubjetivo. Não é importante descobrir a verdade que está lá e provar por A mais B. Importante é ter interação com a pessoa sobre o tema. Crítico, pós-crítico. Organização, aliança, network. Individualismo. Agora é comunidade, tradição, tribo. Consumismo. Será que vai ter um pós-consumismo? Isso aqui está difícil de resolver, né? Enfoque nacional. Agora é global, migratório, né? Você vai lá nos cafundó do Judas, no fim do mundo, né? Você vai lá, o pessoal está falando inglês, né? Tá lá uma lanchonete lá, né? Com os nomes assim, Real Place, né? Cada um falando com o nome mais estranho possível, né? E é uma realidade por toda parte. Então essa é uma realidade que precisa ser considerada. Liderança no mundo pós-moderno envolve uma compreensão de mudança de sociedade. Se alguém quiser ser líder, como era
há 30 anos atrás, dentro da realidade de hoje, essas pessoas não vão conseguir interação com o novo tipo de realidade que temos à nossa volta. Então vamos para o nosso desfecho de hoje, para tentar perceber esse conflito. Então vocês vão ver um vídeo, e esse vídeo mostra uma situação cômica do indivíduo que chega numa igreja bem antiga, bem tradicional. Observem bem se dá para entender o que está sendo falado, observem se as pessoas dão a devida atenção para o indivíduo, e veja aí uma lição prática do que significa falta de contextualização de uma igreja quase pré-moderna que está enfrentando uma situação bem complicada e difícil. Amen. Và cái đấy là cái bó ôm ở in phim đây là cái đây là của hoạt động quá Tapi berbeda dengan kita. Kalau kita kalau kita tahu maka saya berbeda. Kepada dan saya itu war. Where you Còn tại biết, then you like up their feet, the way to the Apa jalan? Dah. Hey! Let's
bạn thì nào lớn đấy anh thế nhá this is there Lord made on the hour out được cái đấy đấy hồi này đúng đấy ông hỏi Bastante engraçado, mas na verdade é muito triste. Isso é como, por exemplo, no contexto da Inglaterra, é como grande parte da sociedade enxerga a igreja. A igreja é um lugar que não está preparada para receber uma pessoa de fora, não tem nem lugar no estacionamento, ninguém está nem preocupado se alguém vai chegar. Não é muito diferente de muitas das nossas igrejas, onde um visitante chega depois e os crentes tomaram todos os lugares lá do fundo, e o sujeito tem que atravessar e sentar aqui na frente, e o pastor e o diácono já olham para ele assim, né? Numa experiência bastante difícil. Ele entra no lugar, não entende o que as pessoas estão dizendo, fica numa situação desprotegida, não tem apoio de ninguém,
E no chamado primeiro mundo, muitas igrejas hoje fecharam. Eu particularmente assisti o fechamento de uma igreja na Flórida, onde há 10 anos atrás tinha cerca de 50 pessoas. O último pastor que chegou naquela igreja, a pergunta que foi feita para ele é o seguinte: o senhor usa a Bíblia de 1611? Ele falou: não, eu uso uma um pouco mais posterior, então o senhor não serve. E a igreja fechou. Venderam o templo. Um grupo pequeno de pessoas foi parar em certo lugar. Isso o que acontece? É a falta de percepção da realidade, do mundo diferente, da mudança de estrutura, de cultura, que permite uma situação semelhante a essa. Então, esse vídeo que pretende ser humor, na verdade, é bastante assim, complexo, né, para a gente perceber como é que o mundo fora da realidade da igreja entende a presença de grande parte daquilo que é chamado de igreja e que perdeu a conexão com aqueles que precisam do Evangelho.